Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, nosso Café com Fé. Hoje nós vamos fazer a leitura dos capítulos 4, 5 e 6 do primeiro livro de Samuel e também o último capítulo do Evangelho de João. Ontem foi muito emocionante. Eu confesso para vocês que fiquei emocionado com a leitura de ontem. Lágrimas me vieram aos olhos, eu acho lindo demais. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Mas antes de começar a nossa leitura, deixa eu te pedir aquele favorzinho, não arrasta pra cima ainda, deixa o seu like, tá bom? Se você estiver lá no YouTube, dá um joinha, se você estiver no TikTok, aperta no coraçãozinho, mas deixa o seu like que você me ajuda demais. Outra coisa, compartilha este vídeo, copia o link, manda no status do seu WhatsApp, manda no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola, da faculdade, no grupo dos amigos. Encaminha esse link para o maior número de pessoas possível e avisa, leitura bíblica, tá bom? Assim você também me ajuda bastante. E por fim, comentários. São os comentários que mais importam nos nossos vídeos. Por quê? Quando vocês comentam, a plataforma entende que está tendo engajamento. Então coloca um glória a Deus, um aleluia, concluído. Eu costumo pedir no final dos vídeos que você coloque lá concluído com sucesso. Mas faça algum comentário, porque dessa forma você me ajuda mais do que das outras formas, tá bom? E se não estiver me seguindo ainda, aperta no maisinho aqui, vai lá, se inscreva no nosso canal, porque vai ser uma bênção ter você todos os dias conosco no nosso devocional, no nosso Café com Fé. Quero trazer para vocês uma frase do C.S. Lewis também que eu achei maravilhosa. E é algo que eu posso dizer para vocês que eu tenho sentido todos os dias, essa noite mesmo, essa madrugada. Eu estava orando e falando basicamente isso aqui com Deus. Que ele diz assim, quanto mais santo um homem se torna, mais ele chora pela impureza que permanece nele. Não estou dizendo para vocês que eu me tornei santo, mas eu estou dizendo para vocês que eu tenho buscado santidade em Deus todos os dias. Porque por meio das escrituras, por meio da leitura, da meditação, por meio do conhecimento que a gente está obtendo através desse devocional diário, tenho visto o quanto Deus é santo, quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos livra, o quanto Ele nos guarda, o quanto Ele nos protege, mas também o quanto a gente peca, o quanto a gente se afasta, o quanto a gente se rebelia contra Ele. E isso traz, pelo menos ao meu coração, um sentimento de frustração muito grande, porque todos os dias eu acordo por causa da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Porque se fosse pelo julgamento dele, eu com certeza já estaria morto, porque eu sou culpado. Culpado de tantas vezes que eu pequei, que eu blasfemei, que eu me afastei, enfim, mas falando de mim na primeira pessoa. Então eu gostaria que você meditasse nisso. Quanto mais santo um homem se torna, quanto mais santo você se torna, mais a gente chora pela impureza que permanece na gente. Por isso é importante meditarmos todos os dias na palavra de Deus, orarmos todos os dias, consagrarmos todos os dias, para que possamos te retirar essas impurezas e tornar essa casa cada vez mais limpa, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós. Vamos lá para o nosso devocional, vamos fazer uma rápida oração? Espírito Santo, Pai, eu te agradeço por mais um dia, esse domingo na presença do Senhor. Agradeço por nos dar mais uma chance de fazer outro devocional, de conhecer mais a Tua Palavra. Eu só te peço que nós não conheçamos apenas as Escrituras, mas que o Senhor nos permita conhecer o Autor, o Criador de todas as coisas. Não apenas pelo ler, mas que o Senhor se manifeste em nossas vidas através do Seu poder, da Tua graça e do Teu amor. Que o Senhor possa nos dar a graça de te conhecer como Jó conheceu quando ele disse, eu o conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Que nós possamos ver a Tua glória se manifestando em nossa vida todos os dias. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, partir para a nossa leitura. Primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, no capítulo 4. Só que dessa vez, irmãos, até aproveitar aqui, eu não vou fazer mais a leitura dos títulos, tá bom? Vou fazer a leitura direta dos versículos, passando sem fazer a leitura dos títulos, tá bom? Vamos lá então? E as palavras de Samuel chegaram a todo o povo de Israel. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo.
Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. "O que está acontecendo?" perguntaram os filisteus. "Que significam esses gritos no acampamento dos hebreus?" Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. "Os deuses vieram ao acampamento deles", disseram. "Estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus. Sejam homens fortes. Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, ainda como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem." Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada, e Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló, ainda naquele dia. Tinha rasgado suas roupas e colocado pó sobre a cabeça. Eli estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois o seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Eli ouviu os gritos e perguntou: "O que é esse barulho todo?" O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. "Acabo de chegar do campo de batalha", disse o mensageiro. "Fugi de lá hoje mesmo." Ele perguntou: "O que aconteceu, meu filho?" E o mensageiro respondeu: "Israel foi derrotado pelos filisteus. O povo foi massacrado. Seus filhos, Ofni e Finéias, também morreram. E a arca de Deus foi tomada." Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. "Não tenha medo", disseram. "Você teve um menino." Mas ela não respondeu e nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode e disse: "Foi-se a glória de Israel." Pois a arca de Deus havia sido tomada e o seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda: "Foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." Capítulo 5. Depois que tomaram a arca de Deus, os filisteus a levaram do campo de batalha em Ebenezer para a cidade de Asdod. Levaram a arca de Deus para o templo de Dagom e a colocaram ao lado de uma estátua de Dagom. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então, levantaram Dagom e puseram de volta no seu lugar. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagom estava caído novamente, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Desta vez, a cabeça e as mãos de Dagom tinham se quebrado e estavam junto à porta da entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e aqueles que entraram em seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta. Então a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e dos povoados vizinhos e os feriu com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: "Não podemos mais ficar com a arca do Deus de Israel. A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus." Então reuniram os governantes da cidade dos filisteus e lhes perguntaram: "O que devemos fazer com a arca do Deus de Israel?"
Os governantes responderam: levem a arca para a cidade de Gate. Então levaram a arca de Deus, do Deus de Israel, para Gate. Mas quando a arca chegou a Gate, a mão do Senhor pesou sobre a cidade, ferindo com uma praga de tumores os homens de lá, tanto os jovens como os velhos, e houve grande pânico. Por isso, enviaram a arca de Deus para a cidade de Ecrom. Mas quando os habitantes dali viram que ela entrava na cidade, exclamaram: por que estão trazendo a arca do Deus de Israel para cá? Querem matar todo o nosso povo? Reuniram mais uma vez os governantes filisteus e suplicaram: mandem a arca do Deus de Israel de volta para sua própria terra, para que não mate todo o nosso povo, pois a mão de Deus já pesava sobre a cidade, e um pavor mortal se espalhava por todo o lugar. Os que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Capítulo 6. Ao todo, a arca do Senhor permaneceu 7 meses em território filisteu. Então os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhos e lhe perguntaram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos como devemos mandá-la de volta para sua própria terra. E eles responderam: se vocês vão mandar a arca do Deus de Israel de volta, enviem com ela uma oferta pela culpa, para que essa praga cesse. Então, se forem curados, saberão que foi a mão dele que causou a praga. Que tipo de oferta pela culpa devemos enviar? Perguntaram os filisteus. Eles responderam: uma vez que a mesma praga atingiu vocês e seus 5 governantes, foram 5 tumores. Façam 5 tumores e 5 ratos de ouro, como os que devastam sua terra. Façam essas imagens de tumores e de ratos para demonstrar honra ao Deus de Israel. Quem sabe ele pare de afligir vocês, seus deuses e a sua terra. Não endureçam o coração como fizeram o faraó e os egípcios, que só deixaram Israel partir quando Deus os castigou severamente. Agora, construam uma carroça nova, escolham 2 vacas que tenham acabado de dar cria e sobre as quais nunca tenha sido colocada a canga de um arado. Atrelem as vacas à carroça, mas prendam no curral os bezerros recém-nascidos. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ao lado dela ponham uma caixa com os objetos de ouro que vocês enviarão como oferta pela culpa. Então deixem as vacas irem para onde quiserem. Se elas atravessarem a fronteira da nossa terra e se dirigirem para Bet-Semes, saberemos que foi o Senhor que trouxe sobre nós essa grande calamidade. Do contrário, saberemos que não foi a mão dele que pesou sobre nós, mas que isso aconteceu por acaso. Os filisteus seguiram as instruções. Atrelaram 2 vacas à carroça, prenderam no curral os bezerros recém-nascidos, colocaram sobre a carroça a arca do Senhor e a caixa com os ratos de ouro e os tumores de ouro. E de fato, as vacas não se desviaram nem para um lado nem para o outro, mas seguiram direto pela estrada para Bet-Semes, mugindo por todo o caminho. Os governantes filisteus as acompanharam até a fronteira de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale, e quando viram a arca se encheram de alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo quebrou a madeira da carroça para fazer fogo, matou as vacas e as ofereceu ao Senhor como holocausto. Os homens da tribo de Levi retiraram da carroça a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e os colocaram sobre uma grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu ao Senhor sacrifícios e holocaustos. Os 5 governantes filisteus viram tudo isso e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os 5 tumores de ouro enviados pelos filisteus ao Senhor, como oferta pela culpa, eram presentes dos governantes de Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. Os 5 ratos de ouro representavam as 5 cidades filisteias e os povoados ao redor, controladas pelos 5 governantes. A grande pedra sobre a qual a arca do Senhor foi colocada se encontra até hoje no campo de Josué de Bet-Semes, como testemunha do que aconteceu. O Senhor matou 70 homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor, e o povo chorou muito por causa dessa grande matança.
Quem pode estar na presença do Senhor? Este Deus Santo, clamaram. Para onde mandaremos a arca daqui? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim e disseram: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham buscá-la. E agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 21, o último capítulo deste Evangelho. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que ela estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da ressurreição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. E Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. E pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus disse: Então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo que tipo de morte ele iria glorificar a Deus, ou com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: Siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso, espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas.
Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. E aqui, meus irmãos, nós finalizamos o nosso devocional de hoje. Eu louvo a Deus pela tua vida. Se você chegou até esses 20 minutos de vídeo, um dos mais curtos, né? Graças a Deus. Se você chegou até o final, coloque aqui nos comentários, concluído com sucesso. Essa frase vai fazer com que eu entenda que você chegou até o fim do vídeo, tá bom? Então, e me ajuda. A plataforma, através do seu vídeo, vai entender que está tendo engajamento. Você ajuda, você incentiva este canal a manter essa leitura bíblica. Eu estava vendo aqui, nós temos, salvo me engano, 290 capítulos no Novo Testamento, o que vai fazer com que nós terminemos aí o Novo Testamento ainda no mês de agosto, talvez setembro, tá? Então, o Novo Testamento é bem provável que a gente termine antes de setembro, no mais tardar, bem no iniciozinho de setembro. E o Antigo Testamento, que já são para mais de 960 capítulos, nós vamos até dezembro, tá bom? Se bem que alguns livros, como foi o caso de Ruth, tem poucos capítulos e a gente acaba lendo mais. Então, quem sabe até setembro a gente consegue terminar a Bíblia toda. Então você que está me acompanhando vai poder glorificar a Deus, porque dentro do ano de 2025 leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse dentro de um ano. Meu irmão, que Deus te abençoe, até amanhã. E não deixe de divulgar este canal. Copie o link e envia para os seus amigos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.